Ainda dos dispositivos compatíveis, e esse bastante polêmico, me xingaram várias vezes e continuo xingando até hoje, o famoso artigo 489, parágrafo 1º do CPC, a fundamentação exauriente das decisões judiciais. E aí quero falar um pouquinho sobre esse artigo. Bom, nós todos sabemos que está na nossa Constituição que ninguém pode ser condenado sem que se saiba a motivação pelo qual foi condenado. E eu sempre entendi, e de novo, eu cito o professor Camão de Passos, quem fez o curso, como eu fiz com ele de processo, vai se lembrar que ele, quando falava dessa parte, escrevia no quadro uma frase mais ou menos assim, de acordo com a prova dos autos, o exame dos autos revela que o autor, digamos, se desincumbiu do ônus probatório e, por esta razão, defere o pedido. E aí, ele dizia, aponte os defeitos da fundamentação. E a minha parte ali, recém-saído da faculdade, noviço, da aula, professor, coisa boa, palavras lindas. Aí chegava entre, desincumbiu e botava assim, uma chavezinha, escrevia não. E aí, a parte dele esculhambava, assim, no português mais veemente, decisões daquele juiz. Ele diz assim, motivar é dizer onde nos autos está o amparo para o juiz acolher. É seguir este caminho e não este, que seriam possíveis diante do conflito. Motivar, extrair dos autos qual foi a motivação, a razão pela qual o julgador escolheu uma das inúmeras possibilidades que o processo seguiria, interpretando a prova no seu conjunto. E o que diz o artigo 489? Em primeiro lugar, ele não diz o que é motivar. Ele não retira do juiz a liberdade de interpretação, ele não retira do juiz a liberdade de construção da decisão. O que ele diz é o que não é decisão fundamentada. Primeiro ponto, diz lá. Sim, mas um detalhe importantíssimo, que eu preciso falar antes. Como eu falei de cooperação, que é um dever que o Código impõe, eu compreendo que existe uma correlação lógica entre dever de fundamentação do juiz e dever de argumentação do advogado. Da mesma forma que o juiz está vinculado a esse dever de motivar a sua decisão, o advogado está obrigado, pelo dever de cooperação, em argumentar a sua pretensão, porque, para uma alegação genérica, a resposta tem que ser genérica, e o juiz não está violando o dever de motivação. Por que eu chamo a atenção? Porque no Código está dizendo o seguinte, que o juiz deve se manifestar sobre os precedentes juntados pelas partes. Então, alguns disseram assim, não, então quer dizer agora que o advogado vai juntar na petição inicial na defesa 40 acordos do Tribunal da 8ª Região e eu tenho que me manifestar sobre cada um deles? Resposta, não. Se ele não argumentar assim, este acórdão aqui, por isso, tornou-se precedente e, por esta razão, é aplicável ao caso. Se ele juntar uma tabela com 40 decisões, dizendo, olha, as decisões comprovam que eu tenho razão, quer dizer, o dever de argumentação que está no Código, artigo 342, na defesa, fala na defesa, na apelação, no agravo interno, no recurso de revista, em todos os recursos o Código repete o dever de argumentação, que é a clássica regra do artigo 302, caberá à parte manifestar-se precisamente. Senhores, senhoras, jovens, né, para não chamar todos de senhoras muito formais, nós aprendemos lá nas primeiras lições de direito, hermenêutica, que não há palavras inúteis na lei. Ora, quando o Código diz, no artigo 342, se me falha a memória, não gravei todos ainda, não é 342, já vi que não é, 341, 341, incumbe ao réu, também ao réu, manifestar-se precisamente. Ele podia escrever essa regra assim, incumbe ao réu manifestar-se sobre o sistema da defesa. Mas ele não disse isso. Ele disse, caberá ao réu manifestar-se precisamente, é dever argumentativo.
Quando o código diz que cabe à parte demonstrar a distinção do seu caso para não aplicar o tribunal define como precedente, diz lá, é dever da parte demonstrar que o precedente não se aplica ao seu caso. Então, a construção da distinção, do distinguishing, começa na petição inicial ao seu autor e na contestação ao seu réu. Porque se não argumentar, demonstrando, olha, o precedente tem essa razão fática, esse suporte jurídico, mas o meu caso, por isso, a ele não se aplica o precedente, o juiz não pode deixar de aplicar o precedente. Então, por isso é que eu estabeleço que o dever de fundamentação está correlacionado diretamente com o dever de argumentação. Os argumentos que forem pertinentes, que forem relevantes, o juiz tem que se manifestar. Agora, o que é perfumaria, quando nós falamos assim, para parecer peça erudita, só o copiar e colar, o juiz não está obrigado a responder, porque a lei diz, ele só deve responder argumentos capazes de influenciar o resultado da causa. Claro, se eu reconheci que a hora extra, ele alegou o pagamento, e eu não analisei o pagamento, a decisão, evidentemente, tem um defeito, porque, óbvio, ela interfere no resultado do processo. Se eu reconheci a hora extra e não examinei compensação que foi alegada na defesa, óbvio que vai influenciar o resultado do processo. Se eu reconheci que havia cargo de confiança, que não havia controle de jornada, que havia liberdade na fixação da jornada, pouco interessa apreciar o argumento do autor em relação ao horário de trabalho, que eu já reconheci, o elemento antecedente, a questão subordinante e não subordinada, óbvio. Se eu digo que ele tinha poder de mando de gestão, é gerente geral da agência bancária, o gerente geral da empresa no estado do Pará, pouco importa o horário que ele trabalhava, se eu caracterizei lá como artigo 62 da CLT. Então, isso é o que está no artigo 489. E não um tabelamento, isso tem que seguir respondendo cada argumento da petição inicial como se fosse um autômato. Isso não está e nunca esteve. E eu vou demonstrar para vocês. Primeiro parágrafo, inciso 1, valer-se de paráfrases. O que é uma paráfrase? A reescritura de um texto. Olha, eu digo assim, por exemplo, o tempo gasto pelo empregado pelo local de trabalho, local no sítio de transporte público regular, mas fornecido pelo empregador, é computado no jornal de trabalho, por isso defiro o pedido de horas extraordinárias. Ótimo, estou dizendo o que a lei diz. Mas esse caso aqui, tinha transporte público? O empregado usava ou não usava? Era regular o uso? Ou seja, eu estou dizendo, estou reescrevendo o texto legal, mas não estou fazendo a pertinência do texto legal ao caso concreto. Escrever por parágrafo nada mais é do que repetir a linguagem do legislador. Eu decomponho o texto legal, ponho de acordo com a minha interpretação, as minhas palavras, e digo que esse caso autoriza que ele receba ou não horas extraordinárias, acolhendo a pretensão ou rejeitando. O copiar e colar. Eu não estou fazendo crítica a isso, não. Ao contrário. Quem de nós hoje não usaria computador fazendo sentenças, né? Mas já houve um tempo que não havia computador, não havia Google para a gente pesquisar, não havia internet, não havia, assim, mais ainda não havia nem máquina de escrever, mas isso também não é meu tempo, não, tá? Meu tempo já é máquina de escrever manual. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é que o legislador foi dizendo o seguinte, olha, sentenças amorfas, estéreis, não são sentenças. Decisões estéreis não são decisões. E vamos seguindo os incisos. Diz lá, quando utilizar conceitos jurídicos indeterminados, sem particularizar ao caso concreto. Inciso 2, quando diz assim, 489, parágrafo 1º, inciso 2. 489, inciso 2. Empregar conceitos indeterminados, jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. O exemplo clássico da razoabilidade e proporcionalidade. Com base nesses princípios, elevo para 1 milhão, reduzo para 50 mil, mantenho em 500. Tudo hoje é razoável e tudo hoje é proporcional. Por que razoável? Porque o cara está sem um braço, ficou sem uma perna, está com a cicatriz na face,
era rimo de família, tem uma lesão grave, a empresa não cuidou de norma de proteção, é reincidente, havia um laudo, isso é que é razoável. É proporcional porque ele não tinha onde morar, a casa, ele vivia de aluguel, fazia depois do trabalho um bico, aumentar a renda, e por isso a indenização de 1 milhão, 500 mil, 100 mil, isso é razoável, ou isso é proporcional. Porque eu dizer que algo é razoável, proporcional, sem dizer por quê, não, porque de acordo com a boa-fé objetiva, acolhe o pedido. Sim, por que boa-fé objetiva? Qual era o comportamento legítimo que eu esperava daquela pessoa? Claro, porque quem assina o contrato de trabalho, no qual estava incluída a obrigação de, por exemplo, fazer vigilância à noite, que é uma obrigação que está no contrato de trabalho, é incitar a ideia, se é vigilante, do risco de assalto. Isso é que é boa-fé objetiva. Todo mundo sabe aqui que quem trabalha à noite fazendo ronda está sujeito a um risco maior do que eu estou dormindo em casa. Isso é um conceito que se extrai do pensamento comum, boa-fé objetiva, que se espera de forma legítima de comportamento frente a uma situação fática ou jurídica. Agora, dizer que algo é razoável e proporcional, se adequar ao caso concreto, não quer dizer nada. Inciso 3. Valer-se de motivos, acho que é assim, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Exemplo clássico, o princípio da dignidade da pessoa humana. Hoje, uma fórmula mágica que resolve tudo. Observe, eu sou fã desse princípio. Tanto quanto possível, cito, reafirmo, defendo, prego a sua importância. É o princípio fundante da nossa ordem jurídica. O ministro Carlos Aires Brito tem uma passagem no livro dele, no livro Teoria da Constituição, da Forense, que ele diz assim, ele acha que só há um princípio maior do que este, o da democracia. Ele até explica, diz ele, é com a régua da democracia que se mede os direitos humanos. Então, ele acha que esse princípio estaria acima desse princípio maior que funda a ordem jurídica. A afastar desse debate, não há nenhuma dúvida, é um princípio que nos dá uma amplitude muito grande para defender a dignidade humana, mas dizendo por que eu estou fazendo isso. Eu não posso usar uma fórmula única e tudo virou dignidade da pessoa humana, e com isso aí eu vou defendendo e deferindo qualquer pretensão. O mais combatido dos incisos do artigo 49, parágrafo 1º, já falei sobre ele, não enfrentar, eu vou ver de novo aqui bem devagarzinho, não enfrentar todos os argumentos que foram deduzidos no processo, só se leu até aí, esse artigo. Só se leu até aí, mas ele tem um adendo. Capazes de, está dito aqui, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Claro, óbvio, lógico, sempre foi assim. Quais são os argumentos? Pertinentes, relevantes, controvertidos. Se não forem pertinentes, não sou obrigado a examinar. Se não forem relevantes para a controvérsia, não sou obrigado a examinar. Se forem controversos, só vou examinar os seus efeitos. O que eu vou ter que dizer? Não tenho que tratar de um fato que é controverso. Eu vou tratar dos efeitos desse fato. Por que eu vou dizer que o argumento, se o argumento não é relevante para o caso, desculpa, para a questão posta? Ora, se é irrelevante, já acabei de dizer, se eu estou dizendo, reconheci que pela gama de poderes o empregado estava enquadrado no artigo 62, não vou discutir, pouco importa o horário dele. É irrelevante o horário, ele está no artigo 62. Porque eu reconheci que ele era o alter ego do empregador no estado do Pará. Era o diretor superintendente lá da empresa X, da TV Liberal. Estive lá hoje pela manhã, de madrugada, 5h20 da manhã, eu acordei. Cheguei 1h da manhã no hotel. Imagine minha cara de sono hoje. Deve estar cheio de bolsa aqui, né? Não pude passar no salão para fazer uma maquiagem. Eu fui dormir 1h da manhã, acordei 5h20. Vocês querem o quê, né? Aí depois voltei para o hotel, achei que ia dormir, e ativei no sono para a academia correr, né? Aí resolvi correr, aí me ligaram mais cedo, vim para cá, minha manhã já foi agitada por natureza. Mas é bom, a vida é boa assim, agitada. Vida pacata, para mim, não combina comigo. Mas voltemos. Então, se afirmou que esse dispositivo estabeleceu para o juiz o dever de fazer uma longa narrativa de todos os argumentos que as partes invocaram no processo. Não é verdade.
O que o dispositivo diz é o que sempre nós fizemos, numa sentença que é a sentença correta, que é a decisão que analisa os argumentos que são capazes de modificar o resultado daquilo que o juiz concluiu anteriormente. Se não, seja o quê? Embargos declaratórios. Quem aqui julga embargos procedentes para afirmar um fato que é irrelevante? Nenhum. O famoso agora obter dicta, né? Ou seja, os argumentos periféricos, que nós sempre fizemos isso. Não há omissão, um fato irrelevante. Agora, se é relevante, se é controvertido e se é contraditório, aí sim, controvertido, irrelevante, contraditório e pertinente, eu sou obrigado a responder. Como sempre fui, então o legislador não disse absolutamente nada do que sempre disse. Vamos lá, seguindo, para a gente terminar, pelo menos a coragem, né? 489, parágrafo 1º. Se limitar a invocar precedente de súmula sem identificar os seus fundamentos, pertinentes ao caso concreto. Aplica a súmula tal do TST, ou TRT 8. Sim, ok, ótimo. Mas o que aplica? A súmula tem a ver com o caso. Por quê? Por isso. Ou seja, se eu digo que aplico a súmula e não digo por que aplico a súmula, estou usando uma motivação que é capaz de ser aplicada em qualquer decisão. E, portanto, eu estou fazendo a adequação da norma ao caso concreto. E aí, obviamente, vem a grande revolução, sem dúvida, essa é uma novidade, mas é do sistema que o novo Código trouxe, que a Lei 3.015 já trazia, que é não observar precedentes que sejam obrigatórios. E aí, queridos, eu vou citar para vocês, para os senhores e para as senhoras também, a seguinte realidade. 2 juízes entraram com uma ação buscando equiparação com o Ministério Público do Trabalho. Cadê o nosso procurador-geral? Já foi? Está ali, em homenagem à sua excelência. Então, foi distribuído no que toca à isonomia, né? Equivalência de normas. O juiz A propôs a ação, caiu na vara X, o juiz Z. O juiz B caiu na vara Y com o juiz A. O juiz A ganhou a pretensão, não estou falando de fatos, estou falando de interpretação de normas. E o juiz B perdeu. Quem nesta sala aqui vai se conformar? Não digo que você vai se conformar, que é mentira. Não vai. Então, a lógica do precedente judicial parte dessa premissa. Todos nós temos direito a uma única interpretação da norma jurídica. Qual será? A que o tribunal disser que é. Mas não pode, na mesma circunscrição territorial, haver, no âmbito regional, interpretações díspares para a mesma norma jurídica. Obviamente que o primeiro grau vai influenciar o tribunal com as decisões que chegaram à corte e que vai, ao examinar o precedente, fixar a sua tese, responder aos argumentos que vieram no primeiro grau, como daqui também irão para o TST. O que o Código diz que, efetivamente, o precedente judicial passou a ser um direito, ou melhor, desculpe, não precedente, mas a isonomia, um direito de todos nós, de sermos tratados frente à mesma norma jurídica de maneira igual. Isso é isonomia constitucional. O que o Código trouxe, como já vinha acontecendo já há alguns anos, no caso do STJ, no caso do Supremo, foi incorporar à nossa realidade o que já era velho para eles, baseando-se no direito alemão, que lá foi construída a ideia do precedente judicial, originariamente, depois o direito americano também copiou o inglês, mas baseado em quê? No caso do processo modelo, num juiz alemão que entendeu que não era razoável que ele julgasse dezenas de causas iguais sobre o mesmo tema. Escolheu 50, instruiu, julgou, exauriu a cognição e aplicou aquela tese para os demais processos. Gerou um embate enorme na Alemanha, alguns entendendo que era inconstitucional, porque violava o processo legal, porque os outros juízes não tiveram direito de contraditório idêntico, de produção de prova, mas depois a Corte Constitucional alemã chancelou o procedimento e hoje já é norma. É mais ou menos isso. Ou seja, nós temos o direito de um sistema de precedentes judiciais que vão se formando para definir o seguinte, olha, a tese agora é esta. Daqui por diante, o sistema tem essa norma incorporada, como se fosse uma nova regra. Já vimos hoje que o presidente Michel Temer, em exercício, baixou uma medida provisória enorme, ampliando os investimentos privados. Né? A desoneração da economia começou hoje pela manhã, segundo eu vi nos jornais. Não vi ontem notícia, passei o em sessão, mas é uma novidade, né? Que muda o sistema jurídico. Ao invés de ser uma lei
ou uma MP, é uma norma jurídica chamada de decisão judicial por meio de precedente judicial. Então, na verdade, o que nós temos que saber é que o sistema agora, além de leis, atos normativos gerados pelo Poder Executivo, haverá também normas expedidas pelos tribunais. Regional do Trabalho, Superior do Trabalho, STJ, Supremo Tribunal Federal. E nós vimos aqui que o Supremo define com repercussão geral. E, ao fixar a tese, nós aplicamos de maneira absolutamente inflexível, que nós podemos dizer que o Supremo está errado, ainda que até, eventualmente, achemos. Mas não é possível que o sistema diga, olha, há um tribunal que dá a última palavra em questões constitucionais. Haverá também um tribunal que dará a última palavra em questões constitucionais, quando o Supremo não o disser, e infraconstitucionais, no nosso caso, da lei trabalhista. Eu até vou mais adiante. É uma tese que eu sustento, e digo isso com muita tranquilidade, que um precedente do STJ, em matéria típica dele, sua competência, para nós é vinculante. Exemplo, matéria tributária.